Eu nunca tinha assistido os filmes da Enola Holmes, mas agora a gente tem um terceiro filme dessa série de filmes e provavelmente a gente também vai ter mais. Então, a Enola Holmes é a irmã mais nova do Mycroft e do Sherlock Holmes. Ela não existe nos livros originais do Sherlock Holmes, né? Ela foi criada por uma outra autora, ou seja, é uma série de livros à parte que meio que adiciona ela ali, né? Como uma fanfic, né? É uma história onde ela desvenda mistérios, desenvolve, assim, um conhecimento maior, enquanto também tenta se encontrar nesse mundo. O primeiro filme vai mostrar a vida da Enola como ela estava um pouco antes dos acontecimentos, né? Então, ela morou com a mãe em uma casa um pouco mais afastada da cidade grande, né? No interior, e aí morava só ela e a mãe, o pai já era falecido, os irmãos já eram maiores de idade e já moravam lá em Londres. E aí, com a mãe, ela se especializava, assim, ela tinha conhecimentos básicos e gerais, né? Ela era muito inteligente também, porém, ela também tinha uma especialidade em lutas, em esporte, né? Elas não ligavam muito pra essa coisa de dama, né? Digamos que ela não era considerada uma grande dama. Justamente, assim, a gente tem que pensar que a gente tá na época de 1885 e é por isso que eu estou falando isso. As mulheres tinham que se portar de uma certa maneira e vestir não sei o que, blá blá blá. E bom, a mãe da Enola Holmes e a Enola Holmes não ligavam pra isso. And yet, we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. Porém, um belo dia, a Enola acorda e descobre que a mãe não está em casa. E aí, ela liga pros irmãos e fala, eu preciso que vocês cuidem de mim e me ajudem a encontrar a mamãe. E aí, o Mycroft e o Sherlock Holmes vão até a casa da Enola. E aí, o Sherlock diz que a mãe deles foi embora por vontade própria e que não quer ser encontrada, mas ele vai dar um jeito nisso de qualquer forma. E o Mycroft fica ali encarregado de cuidar da Enola, o que significa que ele quer transformar ela numa dama, o que significa que ele vai colocar ela no internato. A Enola tenta falar com o Sherlock pedindo ajuda para que o Mycroft não faça isso com ela, mas o Sherlock não quer interferir nas decisões do Mycroft. Então a Enola diz que tudo bem, eu mesma vou me salvar. E aí ela decide que ela foge de casa, ela arranja pistas ali de onde a mãe estava, descobre que a mãe foi para Londres e ela foge de casa para ir para Londres também. Mas no meio do caminho ela encontra um menino que é desse mundo político, né, que está sendo perseguido, e aí ela não consegue virar as costas para pessoas inocentes, então ela ajuda esse menino. E por causa disso, ela acaba adiando um pouco esse encontro com a mãe. Em Londres, ela tem mais um problema, porque em Londres, mesmo que ela tenha dinheiro para poder sobreviver, ela ainda assim continua procurando a mãe, né? Continua tentando achar as pistas, e aí ela se separou desse menino, mas agora quem tá atrás dela, né, é o cara que tava atrás do menino. Então ela salvou o menino de ser assassinado e agora tem um assassino atrás dela. E assim, esse é o resumo do primeiro filme, e os outros filmes, né, o segundo e o terceiro, eles vão desenvolver esse romance que ela cria com esse menino, né, que é o par romântico dela no filme, e também como vai a sua vida na investigação, porque ela acaba entrando para esse mundo de investigação junto com o Sherlock. Junto não, né? Eles não trabalham juntos, mas enfim, eles estão na mesma área, vocês me entenderam. E aí, a premissa do filme é isso, mostrar a evolução dela e mostrar como é que é uma mulher, né, no meio dessa época, tentando fazer feitos incríveis como ela. E assim, o filme, a princípio, ele tenta passar essa mensagem do feminismo, essa luta do feminismo, de se encaixar na sociedade, ter direitos, né? Tanto que nesse filme se passa a questão do direito de voto, né? Então as mulheres estão lutando para poder votar. E ele é um filme feito para adolescentes, né? E jovens adultos, que é o momento ideal ali de se passar essa mensagem, dessa mensagem ser absorvida. Até porque eu acredito que ela seja real. Mas isso fica um pouco controverso no filme ao longo do tempo. Mas apesar de todos os filmes serem focados nessa luta feminina, a Enola Holmes, ela tá cercada por homens e eles precisam tomar a decisão por ela. Não me entendam mal, eu entendo 2 pontos aqui, tá? Primeiro de tudo, ela é uma adolescente e também precisa ter essa narrativa dos irmãos. Então ela precisa de ajuda de pelo menos um dos irmãos para sobreviver. Mas também tem essa narrativa de ela é uma mulher, é um pouco contraditório o que eu vou falar, tá? Mas faz sentido se você parar pra pensar um pouquinho. Mulheres naquela época não podiam tomar decisões, então elas tinham que se passar por homens ou então fazer com que um homem falasse por elas, e aí, meu Deus, eu consegui fazer o que eu queria, mas não é ela que ganha o crédito, entendeu? É isso que eu quis dizer. E eu acho que é um pouco disso nesse filme também, porque ela faz as coisas, mas não necessariamente ela ganha os créditos. Na minha opinião, a maioria das coisas que ela faz, dos feitos que ela faz que são importantes, assim,
não fica muito claro, entendeu? Ao longo do filme, essas coisas que ela conquista por ser mulher. E é uma coisa que eu acharia importante porque você tá colocando uma narrativa do feminismo. Então, nessa parte, eu acho que eu me expressei mal sobre essa questão do feminismo. Então, só pra eu me explicar melhor, não é que ela tem que conquistar as coisas por ser mulher, mas como ela se esforçou pra alcançar isso em uma época tão difícil de ter voz e visibilidade, justamente quando se é mulher. Por exemplo, no final do segundo filme, a gente tem ela sendo consagrada com um prêmio porque ela é uma das melhores investigadoras de Londres. Porém, ela só conseguiu conquistar esse prêmio, e lembrando que ela só é a única mulher a conquistar esse prêmio até hoje, assim, dentro desse universo, né, desse filme, ela foi a única mulher a conseguir isso. Ela só conseguiu esse prêmio depois que ela começou a fazer parcerias com o Sherlock Holmes nas investigações, que coincidentemente é um homem. Outra coisa que eu não sei dizer se eu gostei muito foi essa quebra da quarta parede. Então, durante todo o filme, todos os filmes, tá? Isso desde a primeira cena que a gente tem em Enola Holmes, a Enola quebra a quarta parede, fala com a câmera, fala com a gente. Mas, assim, eu entendo que seja legal quando ela tá solucionando um caso. Tipo, ela tá raciocinando e ela tá falando com a gente como se a gente fosse ali, como se a gente estivesse ouvindo ela, como se a gente estivesse conversando pra solucionar o caso. Maneiro. Só que existem cenas onde ela tá com outros personagens, onde é uma cena de ação e ela quebra essa quarta parede, eu não sei se fica muito legal. Mas o meu ódio mortal por Enola Holmes é por conta dos personagens Sherlock Holmes e Moriarty. E aqui eu quero dar um ponto. Eu nunca li os livros da Enola Holmes, tá? Porque, igual eu falei, Sherlock Holmes é uma série de livros que depois foi transformada em obras, assim, de séries e filmes e que a gente conhece muito. E Enola Holmes também veio depois, ela também veio primeiro em livros para depois ser criada agora em filmes. Então, assim, não sei como é que é a personalidade da Enola nos filmes, não sei como é a personalidade tanto do Sherlock Holmes quanto do Moriarty dentro dos livros, tá? Não faço ideia. Eu não sei se eles também colocaram nos filmes alguma coisa um pouco mais exagerada da personalidade deles de uma forma negativa. O fato é, nesses filmes que a gente tem de Enola Holmes, o Moriarty e o Sherlock Holmes são pessoas completamente diferentes daquilo que eu conheço. É muito difícil que você não conheça, mas eu vou dar um resumo aqui de quem é o Sherlock Holmes pra você, tá? O Sherlock Holmes, ele é simplesmente o maior investigador de Londres que a gente já teve no mundo, e claro que ele é um personagem fictício. Ele é um personagem que ele morava em Londres, ele solucionava casos dos mais simples aos mais complexos de uma forma simples até demais. Ele olhava para marcas de pegadas, ele conseguia dizer o tipo de terra que tinha caído desse sapato, de onde ela veio, a marca do sapato, o número do sapato, que são coisas que claramente você olhando, você não conseguiria fazer, mesmo que você seja um gênio, porque sim, Sherlock Holmes é um gênio. Porém, junto dessa genialidade dele, a gente tem muitas questões problemáticas com o personagem. Ele é uma pessoa muito fria, ele não demonstra muito carinho e amor, ele não te dá muita atenção, porque ele acha que é completamente desnecessário, tá? Não é porque ele é um psicopata, ele não sente as coisas, não. É porque ele acha desnecessário pro trabalho dele, ele acha que vai atrapalhar, então ele não consegue demonstrar muito. Ele tem essa questão de tem que ser tudo do jeito dele, ele é bem chatinho nesses quesitos. Porém, em Enola Holmes, ele não é assim. Em Enola Holmes, ele é qualquer pessoa, menos o Sherlock que eu conheço. Nos filmes da Enola, ele consegue mesmo que ele tenha esse jeito frio, ele consegue passar por cima disso em alguns momentos pra pedir ajuda, pra admitir seus erros e pra pedir desculpas. Isso é um tipo de coisa que eu fico me perguntando, cara, quando que isso aconteceria com o Sherlock original? Não que ele não possa fazer isso, tá? Eu sei que também tiveram outras obras retratando o Sherlock original, dos livros mesmo, que ele também faz isso. Nos livros ele também faz isso. Mas é uma coisa que é muito mais incomum, que é muito mais difícil, que não passa uma veracidade completa. Sherlock Holmes pedindo desculpa, esquisito. Agora eu também vou passar um resuminho do que é o Moriarty. O Moriarty no filme da Enola virou a Moriarty. E eu não me incomodo com isso, tá? Eu sempre falo muito isso aqui, que eu não me incomodo de troca de gênero, de troca de cor de pele, se a pessoa é parecida ou não fisicamente com o personagem, eu caguei mesmo. A única coisa que me importa é se a personalidade é parecida com a do personagem em si, né? Do personagem original. A questão é, o Moriarty, ele seria, nos livros do Sherlock Holmes, o maior vilão, tipo assim, o vilão mais conhecido, na verdade, porque ele não é o maior vilão do Sherlock Holmes nos livros, mas ele é o mais conhecido, é o que ficou mais conhecido, é o que a gente vê em obras de séries e filmes do Sherlock Holmes, e ele é basicamente também um gênio, porém um gênio do mal. Significa que ele fica colocando vários enigmas difíceis pro Sherlock Holmes adivinhar, pra ele solucionar. A questão é, dentro dos livros, o
Moriarty, ele tem tudo muito bem pensado. Ele é quem fica por trás, ele é a mente por trás das coisas, mas ele tem capangas e pessoas pra fazer tudo pra eles, entendeu? Então, ele não se envolve em brigas físicas, ele não dá a cara a tapa em nenhum momento, ou os momentos são muito mais delicados pra que isso aconteça. Mas assim, parece que no filme da Enola Holmes, eles simplesmente cortaram essa personalidade do Moriarty completamente. Porque a Moriarty, no filme da Enola Holmes, ela é pega com facilidade, ela escapa só com a ajuda dos outros, ela se envolve em um monte de briga, ela faz tudo sozinha. E eu fico me perguntando, cara, quem é essa pessoa? Porque Moriarty, ela não é. E você pode até pensar que, mas o Moriarty não vai ter nada a ver, porque o Moriarty é o vilão da história do Sherlock. Mas muito pelo contrário, porque agora que a gente tem a Enola com protagonismo, tudo é sobre a Enola e acontece com a Enola. Então o Moriarty não tá muito aí pro Sherlock Holmes. Ela fica batendo de frente com a Enola. E aí tudo bem, no primeiro filme não existe o Moriarty, o Sherlock Holmes fica um pouco mais de canto, né, de segundo plano. E por isso que eu acho que o primeiro filme da Enola é o melhor que a gente tem até agora. E sim, eu disse até agora, porque existem 6 livros da Enola Holmes publicados e a gente tem no elenco, né, fazendo a Enola Holmes, a gente tem a Millie Bobby Brown e fazendo Sherlock Holmes a gente tem o Henry Cavill, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas enfim, o Superman. Todo mundo conhece ele como Superman. E aí, basicamente, eles são muito famosos, fizeram com que o filme também ficasse muito famoso e crescesse muito. Então, a gente provavelmente vai ter mais continuações, né, até o final dos livros. Isso se a Netflix não decidir arrancar mais dinheiro da gente e aí ficar fazendo mais continuações eternamente, até que em algum momento eles cancelem essa série de filmes. E do mais, eu não tenho muito mais coisa pra falar, porque é uma adolescente tentando viver em um mundo injusto e lidando com a parte mais difícil dele, homens. Então, assim, é uma mensagem que é bonita, que é válida, que funciona e por mim tudo certo. E por fim, eu gostei muito, de novo, eu não sei como é isso no livro, mas nos filmes eu gostei muito que isso aconteceu, que a Enola, ela tem uma personalidade diferente do Sherlock. Pra mim isso é muito importante. Não só pra gente diferenciar os personagens e tudo isso, mas eu acho que essa questão da genialidade principalmente, porque igual eu falei, todo mundo conhece o Sherlock Holmes pela genialidade dele. Todo mundo sabe que, se tivesse uma cena de crime e o Sherlock chegasse, ele ia solucionar em 5 minutos ou menos essa cena de crime. Só que pessoas comuns não são assim, então é muito difícil você conseguir se colocar no lugar do Sherlock, é muito difícil você se aproximar dele, entendeu? Essa questão de personagem mesmo, de você sentir um afeto por ele de alguma forma, de você sentir, esse é um personagem que eu gosto muito por causa disso, porque você não tem muita coisa em comum com ele. A questão é, a Enola, ela não nasce com uma genialidade, tá? E tudo bem, ela é inteligente sim, mas ela também teve estudos, ela é esforçada, né? Ela pede ajuda quando precisa e ela também sabe reconhecer os erros. Então acho que isso é um dos pontos que eu mais gosto dentro do filme, que foi dentro da construção da personagem, que eu gostei bastante. E no mais é isso, tá? Eu não gosto do filme mais porque eles destruíram os personagens que eu mais gosto, que é o Sherlock Holmes e o Moriarty, nessa questão da rivalidade entre eles e tudo mais. Enfim, me digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que eu tô exagerando, se pra vocês tanto faz, ou se vocês concordam comigo. Fiquem à vontade nos comentários, só sejam respeitosos.